Olá, nós vamos agora falar um pouquinho sobre a alocação de recursos e eu vou usar inicialmente o exemplo de projeto sobre o planejamento do tempo que era feito com as durações fornecidas diretamente, ou seja, definíamos as durações. Agora nós vamos estar vendo esse cronograma onde alocamos recursos a essas atividades. A forma aqui de escrever, nós temos 200% ou 2 técnicos sênior, 2 técnicos júniores, um analista e um cliente. Aqui é um técnico júnior e meio, ou 150%. Aqui todos eles estão trabalhando com uma pessoa, então não foi nem dito que é 100%. E cada um deles com alocações definidas. Reparem que nós estamos usando aqui durações que tinham sido usadas no nosso trabalho anterior. O desafio aqui seria o seguinte: por favor, vá e faça esse planejamento de recursos. Esse arquivo está disponível para você baixar e você prosseguir junto conosco. Então, se for o caso, interrompa esse vídeo, baixe o arquivo para estar analisando. Nós temos aqui diversos executores. Reparem, eu tenho uma aba chamada técnico júnior, uma aba chamada cliente, uma aba chamada técnico sênior. Então nós vamos estar trabalhando esses 3 recursos e vou começar com o cliente. Aonde que o cliente participa? Então vou agora ampliar um pouquinho essa imagem. Se você for na tabelinha com a alocação dos recursos e buscar o nome cliente, deixa eu reduzir aqui o espaço, nós vamos ver que o cliente participa na hora de realizar levantamentos, você tem aqui o nome dele, participa daí na hora de apresentação do relatório, porque é para ele que você vai apresentar. O que nós fizemos aqui? Nós indicamos que o cliente estaria envolvido 100% do tempo, porque quando eu digo aqui um cliente, é porque ele vai estar então disponível durante as horas do trabalho do projeto, tempo integral. Se ele fosse participar um tempo pequeno, eu colocaria 5%, 10%, correspondendo ao número de horas do dia que isso significaria. Então, o que aconteceu aqui de interessante? Eu peguei o cronograma de barras, como eu já tinha aqui definido os dias, dia 1º, dia 2, etc., eu simplesmente coloquei a quantidade desse recurso, no caso o cliente, 1 a 1. Aqui então nós temos a soma. Observe então que na coluna total eu tenho então o quanto eu precisaria de uma pessoa do cliente para atender o projeto. E se eu quiser ver isso na forma de um histograma, basta eu descer nesse arquivo que você tem disponível e eu vou ter então, conforme o número de dias, a quantidade de cliente, que é um só, com aqueles períodos onde ele não participa. Ok, agora que você entendeu a lógica dessa planilha, né, vamos ao técnico júnior. Então, clicando na aba de técnico júnior e ampliando um pouco a imagem, como eu estou fazendo aqui, nós vamos ver o que foi feito em termos de alocação. Então, reparem, na linha de agendar levantamentos, só o técnico júnior trabalha, e basicamente é que é o agendamento. Depois, com a realização do levantamento, eu vou precisar de 2 técnicos júniores. Reparem aqui, técnico júnior 200%. Ou seja, 200% do tempo do dia é a mesma coisa que 2 pessoas. Então, o que nós fizemos aqui? Nós fomos identificando as ocasiões em que o técnico júnior aparece. Aqui ele aparece uma vez, 100% do tempo, aqui também. Aqui ele nem aparece, então reparem, ficou 0. Aqui ele também não aparece, nem na última. Então, as atividades em que o técnico júnior foi programado nos serviços, consta aqui desse gráfico de barras, e aqui nós temos a soma desses recursos,
Observem que eu tenho 2, daí chega um momento que eu tenho que ter 3 técnicos júniores e meio para depois cair para 1 e no finalzinho eu não uso. O histograma é esse. Então reparem, se você tivesse uma equipe com 4 pessoas, e no fundo como 3,5 demanda ou hora extra ou então um pedaço do quarto colaborador, você tendo um projeto só, você estaria com essa área aqui à esquerda e a área à direita com a equipe improdutiva, ou seja, a gente tem subalocações. O que seria mais lógico pensar? E isso nós vamos depois estudar um pouquinho. Se eu tenho gente disponível e não tenho nenhum outro projeto em paralelo, o lógico seria acelerar o trabalho, colocar mais pessoas se eu tivesse 2 disponíveis ainda. Agora pode acontecer o contrário, eu não quero ter uma equipe de 4. Eu, na verdade, gostaria de ter uma equipe, por exemplo, de 2. Então, todo o trabalho que tem aqui demandando 3 pessoas e meia, eu teria que postergar e usar então esse tempo extra para fazer o trabalho que não poderia ter sido feito nesse momento, ok? Tempo extra para fazer o trabalho que não poderia ter sido feito nesse momento, ok? Então, isso tem a ver depois com decisões de alocação de recursos, que eu nesse momento não vou estar explorando. Aqui nós estamos simplesmente navegando o que seria uma alocação, utilizando a seguinte lógica. Eu não estou discutindo que a duração da atividade e também estou assumindo que a quantidade de pessoas que estão aparecendo na coluna recursos está corretamente dimensionada. O técnico sênior, então, estaria aqui ao final aparecendo como nessa tabela, ok? Então, reparem, foi feito a mesma coisa e observem que o sênior já não há uma demanda tão grande. Eu tenho 2 pessoas trabalhando, não há picos. E ao final, quando eu já estou terminando o projeto, entregando e revisando, não há uma demanda tão expressiva. Então, acabamos de ver esse exercício de alocação, considerando que a duração da atividade não é alterada por conta de decisões tuas e considerando que você já tinha um dimensionamento da quantidade de pessoas necessárias para fazer o serviço naquele número de dias ou carga horária. Ok?